Queridos, muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos. Mais uma aula da gente aqui de quinta-feira, né? De direitos humanos. Estamos na parte de criança e adolescente. Que seja uma quinta-feira mais tranquila, né? Do que está sendo esses últimos dias. Tantos acontecimentos, né? Tantas notícias de mortes, tantas notícias ruins, né? Toda hora uma notícia agora. Então, que a gente possa ter dias melhores, né? E foi a morte do Bruno Covas, da Eva Vilma, já tinha tido do Paulo Gustavo, e agora essa do MC Kevin. Então, assim, muita informação, né, negativa, tá? Vamos lá, onde foi que a gente parou na aula passada? O que foi que a gente fez na aula passada? Me relembre. Sobre Qual? as mães Mãe arrependidas. arrependida? Que é o Isso. que a gente vai começar, né? A Tá. gente E conversou um pouco antes, sobre ele. vamos lá, iniciar a discussão. Quem deu uma olhada lá no Instagram, quem deu uma pesquisada sobre o porquê daquela mãe estar arrependida, para quem não participou desse momento aqui em sala de aula, eu vou retomar, tá, o momento em que, como estamos tratando de criança e adolescente, eu deixei uma discussão no ar, que foi para vocês checarem, né, as informações de uma atriz chamada Carla Tenório, em que ela se declara uma mãe arrependida. E é um assunto que é tabu, né? Falar sobre esse arrependimento de ter sido mãe. Ela coloca várias reportagens explicando a história dela. Ela diz que ela detesta ser mãe e ajuda outras mulheres a lidar com. Cadê, gente? Com esse sentimento. Ela tem uma filha de 10 anos, que ama a filha, mas não gosta da maternidade. E que transformou a angústia dela em um movimento para amparar mulheres que também não gostam da maternidade, né? E tem um Instagram que é o arroba, acho que é mãe arrependida, acho que é isso. É esse aqui. Em que isso foi uma discussão de 10 dias atrás. Quando eu fui olhar esse Instagram, só tinha 6 mil seguidores, ela já está com 16.800, né? Na nossa última aula, estava com 11 mil, não sei se vocês se lembram. E ela, nesse Instagram aqui, ela bota aqui, ó, que maternidade no Instagram é dessa forma aqui, da fisionomia do Chico Buarque rindo, mas que na vida real não tem graça nenhuma, né? Pelo que eu estou vendo aqui na, na foto. E aí, eu queria perguntar para vocês sobre o que vocês pesquisaram, né? Ela coloca aqui, inclusive, o depoimento de uma mãe que não vem de família pobre e que disse que não é uma questão de dinheiro, mas que ela não teve um dia sequer de tranquilidade enquanto criava os filhos dela. Então, é uma pessoa que está bem na mídia agora, né? E ela diz que, na verdade, ela detesta ser mãe desde o momento que a cabeça da filha dela saiu durante o parto. Naquela hora, ela se perguntou se não tinha como voltar atrás, mas não dava mais. E olha que ela planejou a filha dela 2 anos antes. Então, segundo ela fez esse Instagram para avisar mulheres que não tiveram filhos ainda, que não tem esse lado romantizado, que na verdade é muito nocivo, causa tristeza, depressão e até morte, né?
E deixo agora com vocês. Quem quer começar? Vamos lá. Eu dei uma pesquisada, mas não cheguei a ir muito a fundo nesse assunto, mas recai muito sobre a mãe a questão da responsabilidade. Porque, sabe, o filho é tanto do pai quanto da mãe, mas sempre a mãe carrega mais essa responsabilidade. Ela tem o filho durante carrega 9 meses, tem o trabalho do parto, às vezes A própria sociedade também, sim. né? E eu até pesquisando esse assunto, eu me lembrei da minha amiga, que ela já falou várias vezes com a gente, que ela nunca teve o sonho de ser mãe e ela não quer ser mãe, não é uma vontade dela. Aí ela fala que a sociedade, ela imprime muito essa ideia de que a mulher tem que ser mãe um dia, porque isso muda a Para vida, se isso realizar, faz né? muitas coisas. E tem essa pressão, sendo que a mulher, ao se tornar mãe, acarreta muitas responsabilidades. A vida dela passa a mudar completamente, porque ela tem que ser responsável por uma pessoa que não tem ainda uma capacidade própria. E E isso ela, é para sempre, sim, né, e gente? ela passa a viver em prol daquela pessoa, porque Isso. ela não pode mais se desvencilhar disso. É uma responsabilidade que muda a vida da pessoa. E talvez esse arrependimento venha por causa disso. Eu não cheguei a ver todos os motivos dela, do Instagram dessa atriz, mas é a questão mesmo de transformar a vida, porque você não pode mais viver do jeito que vivia. Então, toda essa mudança que traz, às vezes vem o pesar na consciência. Tipo, porque o ser mãe não é só aquilo que a sociedade mostra, que muda, que é aquela pessoa que é semelhante a você, que apesar de te amar incondicionalmente, traz muitas responsabilidades. E isso é um E às cargo que a vezes é pessoa uma tem que carregar. pessoa totalmente diferente do que você imaginava que seria, né? A Sim, personalidade, o gênio, né, da sim, criança, às vezes sim. é totalmente diferente. Você imaginava, às vezes, que vinha Não, não é um de espelho uma seu. boneca, né? Assim, Não é um espelho seu. É uma pessoa que futuramente vai ter a própria identidade, vai querer ter as próprias coisas, e mesmo assim você ainda vai estar vencilhado dessa pessoa. isso. E às vezes a gente idealiza também como se fosse uma boneca, né? Que a gente vai moldando. E não é uma boneca, é um ser vivo, né? E aquela base legal que a gente aprendeu do 229 da Constituição, que diz que os pais são responsáveis pelos filhos somente até os 18 anos, gente, isso é só na teoria, né? A gente sabe muito bem que a gente vai crescendo, 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 e aos olhos dos pais eles continuam preocupados, continuam sem dormir quando chega tarde, continuam, sabe, com todas as preocupações financeiras também, até o filho se estruturar completamente. Isso leva tempo, não é com 18 anos. Eu tenho certeza que quem ainda está ali nos seus quase 20 anos ainda não pode dizer de que tem uma estrutura financeira já estável que não depende mais dos seus pais, né? É, Então, eu professora. acho que a infância também acho que demora muito, não sei se é por conta disso, né? Pode falar. Até porque, na realidade em que a gente vive, só uma pessoa sendo rica para aos 18 anos ela se tornar independente. É Porque o verdade. mercado de trabalho é conturbado, ela sai da escola, ela planeja uma faculdade, aí já são mais 5 anos. Mesmo que ela pense em trabalhar enquanto estuda, ainda é muito pesado para Geralmente ela. é só um salário mínimo que Sim, pagam, que é meio né, para uma período. pessoa que tem só o ensino médio. Sim. Então, aos 18 anos, a pessoa não tem menor condição hoje em dia de se uma pessoa altamente dependente, que não viva com os pais, que seja uma pessoa que se Que tem a auto, carro, sim, que se apartamento, né? sustente. Porque eu com 21 anos, apesar de eu ter um trabalho meio período, ainda sou muito dependente dos meus pais, ainda dependo muito deles. É verdade. É isso mesmo. Bora lá, outra pessoa para contribuir. Eu, Porque professora. a mãe se arrepende. Vamos lá, então vamos escutar agora. Quem foi que abriu o microfone? Foi Paulo? Foi. Tá. Gente, quem quiser então agora complementar, faz igual a Safira, vai levantando a mão, que eu vou olhando aqui pela ordem. Então, Safira, Esteani na ordem, na sequência, vai levantando a mão, tá? Paulo. Pelo que eu vi, professor, esse Instagram, ela não mostra só arrependimento dela, mas ela tenta mostrar ali uma ajuda para aquelas mães que elas se sentem ali acarretadas com essa responsabilidade de ter que
cuidar, né, de ter que educar uma vida. Então, eu vejo que essa iniciativa dela não é só de expor a vida dela, mas é de auxiliar. Tem uma mensagem dela aí, que está ela brincando com a filha dela. Ela diz que ela não gosta de estar ali na maternidade, mas ela reflete o amor dela com a filha dela no dia a dia, na vivência. Apesar dela não gostar dessa responsabilidade, ela ama a filha dela incondicionalmente, e não é por ela não gostar que ela não vai deixar de cuidar da filha dela. E eu acho isso interessante. Porque estavam atacando ela, você viu? Estavam atacando ela, dizendo que ela devia ser uma péssima mãe. E ela disse que jamais, ela não é uma péssima mãe, mas que ela não gosta da maternidade em si. E eu vejo nessa mãe ela é bem realista, porque o mundo ele não é um conto de fadas em nada. Por exemplo, você tem um sonho, mas na faculdade você vai ter problema, você vai ter dificuldade. Tudo da vida da gente é cerceado de dificuldade. Então, ela só vai mostrar que mesmo ela, com todas essas dificuldades, ainda é possível ter um amor, ter uma convivência. Por isso que eu achei interessante. Assim, e também, Paulo, que eu percebi é que depois de 2021 anos depois de Cristo, é que estão tocando nesse assunto, né? Porque esse assunto é um assunto que ele foi velado por mais de 2021 anos. Essa é a verdade, né, gente? Então, assim, é um assunto que só ficava, sabe, entre comadres, entre cunhadas, né? De mãe para filha, de filha para mãe, de mãe para avó, mas não é um assunto que veio para ser debatido, como a gente agora está tendo essa oportunidade de debater, né? Quer concorde, quer não concorde, mas foi um assunto que ela botou a cara dela para bater, isso é fato. Né? É isso, os nossos dias atuais, né? Apesar de ter várias coisas que são dificultosas, mas está abrindo vaga para muitas coisas que até antigamente eram preteridas, né? E a gente vê que essa iniciativa dela aí não é de denegrir, não é de fazer com que as mães elas se sintam confortáveis por não gostar, mas ela quer auxiliar para que elas consigam, mesmo elas não gostando da maternidade, elas consigam gerir a família delas e conseguir ser felizes com essa situação que elas vivem. É isso. Geralmente também, eu vou já passar agora a palavra para a Safira, geralmente também, quando você olha muita dificuldade na sua família, sua mãe, né, criando filhos, às vezes sem a ajuda do pai, né, e aí você vê que é muito penoso, você vê que a mãe sacrifica, às vezes, os melhores anos da sua vida, né, sendo aquele esteio, você começa também a olhar por esse lado de que hoje é tudo mais complicado, né, para ter filhos. Professora, rapidão, eu tenho o exemplo da minha mãe, por exemplo. Eu cansei de ver minha mãe trabalhava de manhã, de tarde, de noite, ainda fazia faculdade. Então, muitas vezes lá em casa a gente já tinha responsabilidade desde novinho, mas a gente sabia também que às vezes ela estava estressada, era por causa do trabalho dela, que era corrido para sustentar a gente. Exatamente. Eu também posso acrescentar uma coisinha, isso que Paulo acabou de falar, da mãe dele. Posso acrescentar uma coisinha disso que Paulo acabou de falar, da mãe dele e tudo mais? Hoje em dia, a gente tem uma mania, a sociedade como um todo tem uma mania de romantizar os problemas, se não fosse algo a ser questionado, mas sim algo a ser admirado, como por exemplo... Até a positividade tóxica, né, Stani? Exato, a gente vê muito hoje ele no Instagram, falou, né? A mãe dele estudava, trabalhava, tinha que cuidar dos filhos, não sei o quê. Hoje em dia, a sociedade, ela fica, nossa, que mãe guerreira, que não sei o quê. Não estou dizendo que ela não é, mas eu estou dizendo que é uma coisa difícil para quem está passando por isso, entendeu? Vendo de fora, pode ser bonito, mas quem está sofrendo, passando por isso, não é legal, entendeu? Então, a gente... Não só isso de ser mãe, qualquer outra coisa, a romantização, por exemplo, de pessoas com doenças, problemas mentais, depressão, entendeu? Que é algo que devia ser questionado, devia ser tratado, devia ser algo amplamente debatido e cuidado pelo Estado, de fazer, nossa, por que elas estão se esforçando tanto para isso? Vamos dar um apoio para essas famílias, vamos
Entendeu? Então, essa romantização da sociedade de todas as formas, de todos os âmbitos que deviam ser questionados. Começou de uns anos para cá, né? Assim, depois desse Instagram, começou essa romantização da família feliz perfeita, né? Exato, a romantização da pobreza, entendeu? Do sofrimento. E, Exato. professora, Até lembra de algumas. Pode falar, Paula. e nisso aí também eu vejo a importância dos filhos valorizarem cada vez mais nossos pais. Porque muitas Sim, vezes a gente se sente confortável ali, deles estarem proporcionando o melhor para a gente, mas a gente não sabe o que eles abdicam para ver nossa felicidade. Abdicam exato. de muita coisa, né? É verdade. E aí, assim como o Paulo falou, eu também verifiquei muito isso durante a minha infância, minha adolescência, que todo mundo, que nós somos três, né? Veio um casal de gêmeos, aí vocês imaginam, né? A pessoa está esperando mais um filho, aí vem dois, né? Então, assim, é muito trabalhoso para uma mãe ter um casal de gêmeos. E aí o pessoal fala, você é guerreira. E aí minha mãe sempre falava assim, não, não quero ser guerreira, não, nunca quis ser guerreira, não, né? Eu só quero mesmo cuidar dos meus filhos e tal, porque é como a Stephanie falou, existe uma romantização, assim, de uma coisa, assim, né, na questão, e que, na verdade, é muita luta, né? Muita Professora, luta, luta, na luta. verdade, eles não viviam, os meus pais sobreviviam, né? Isso, São exatamente. E aí, verdadeiros vencedores. Eu digo que hoje, uma pessoa que tem tudo em suas mãos, ele é um vencedor sim, mas aquelas pessoas que, o tanto que eles sofreram e batalharam, para eles conseguirem hoje se manter, é impressionante a garra. é verdade, porque eu mesma não conseguiria, né? Estando no lugar dos meus pais, não conseguiria mesmo. Tanto que até hoje eu moro aqui de favor, né? De favor, não. Eu moro na casa da minha mãe. Eu digo de favor porque quando a gente passa dos 30, o povo já cobra a casa, né? Professora, meu pai, ele começou na roça com 9 anos, Olha aí. o ensino médio ele terminou com mais de 22, ele passava o dia todo roçando e ele ia para a escola à noite, chegava de madrugada e acordava às 5 da manhã para trabalhar de novo. Caramba, nem dormia, né? Nem Só dormia. cochilava. Isso É para mim não era verdade, viver, é é verdade, sobreviver, é resistir. verdade. Eu acho que a história de nossos pais, assim como um todo, né? Elas passam por todas essas questões e o que a gente pode fazer de retribuição, às vezes pode ser um pequeno gesto, né? Como eu vejo, quanto a minha mãe fica feliz por eu pagar a conta de luz, né? Quer dizer, depois de tantos anos, né? Eu poder pagar uma conta de luz, poder pagar uma conta de água, né? De Netflix, de Globoplay, fazer o supermercado. Aí eu fico vendo como os nossos pais se alegram, né? Com essas pequenas atitudes nossas que na verdade é simbólico, né? É da gente dizer assim, olha, estou lhe retribuindo, pega esse dinheiro da senhora, vai fazer sua unha, né? Pintar seu cabelo. Então é uma forma da gente retribuir, né? Aí eu queria passar também agora a palavra para a Safira. Aí depois eu passo novamente para a Esteani, para saber se ela queria complementar, se ela tinha levantado a mão. Obrigada. E depois para a Maiane. Vamos lá, Safira. Professora, eu gostaria de trazer dois pontos. É que eu ainda vejo que a maternidade ela é muito Desculpa, tem como falar só um pouquinho mais alto, enraizada Safira? Safira, aumenta o volumezinho aí, por favor. Então fala um pouco mais perto. Eu vejo que a maternidade ainda é muito enraizada e enraizada na nossa sociedade. Devido à construção social que teve pela nossa população machista, onde colocou a mulher como uma dona do lar, e ser mãe tomou força, virou até que uma circunstância isolada. Hoje a mulher ela não tem tanta questão em ser moça do lar, mas tem a questão de que para você mulher você precisa ser mãe. Mas com É esse verdade. movimento Existe mesmo na essa sociedade,
eu vejo que as mulheres, elas estão tomando força, querendo seguir seu próprio caminho. E esse é o segundo ponto, que a mulher, ela tem a sua própria vontade, ela tem o direito do seu próprio corpo de querer seguir as suas ideias. Eu não julgo, não julgo a moça, e nem, como é que eu posso lhe dizer? Sou contra, porque o corpo dela é a vontade dela, então ela tem que agir com a mesma vontade que ela tem. Tanto deixo claro que ela não deixa dela, ela só não tem apreço pela maternidade. A maternidade, ela não é algo bonito, é algo que você sente dor, você fica acordado, você perde noite de sono, você tem que lutar para ver, como o outro disse, é uma grande responsabilidade, você está lidando com a vida de outra pessoa. Então, não acho que ela deve ser julgada pelo tanto de julgamento que está caindo sobre ela. E muitas das vezes existe o divórcio, né? E aí a mãe, ela às vezes fica sobrecarregada 2 vezes, né? Sim, tanto que eu até chego a concordar com a professora, porque eu não tenho desejo de passar pela maternidade, engravidar, de ver a barriga crescer, de chegar a ter um parto. Eu não tenho filho, é mesmo botar, porque é algo que me encanta. Por isso que chego a compreender o posicionamento dela. Tanto Isso, a gente não pode julgar, a gente tem que tentar se colocar no local de fala da pessoa, né? Para tentar entender o cenário, né? Exatamente, tanto que eu dei uma busca no Instagram dela e tinha um post onde ela dizia que buscava acolher as mulheres que odiavam a maternidade. Então, eu acho que não vale o julgamento que está caindo sobre ela. Tanto que, igualmente, a situação do aborto, todas as mulheres têm o direito do próprio corpo, têm que escolher o que fazer com o próprio corpo e escolher se querem ser mães da própria maternidade. Então, é de cada mulher. Pessoa nenhuma deve interferir na decisão. Ninguém vai passar pelo que ela vai passar, se ela deixar as circunstâncias se desenvolva. Entendi. Stephanie, queria complementar algo mais? Mais ou menos. Um pouquinho do que Safira estava falando, porque já falaram bastante sobre assuntos que são bacanas a abordar nessa conversa, mas assim, uma coisa que Safira falou e que eu gosto de falar um pouco mais sobre isso é, por exemplo, a sociedade, ela tem aquele negócio que a gente aprendeu na aula de ciências quando era pequena, do ciclo da vida do ser humano. A pessoa nasce, a pessoa cresce, ela se reproduz e ela morre, entendeu? E aí isso a gente entende como certo, entende como padrão, mas acaba que não é necessariamente assim. Tem várias pessoas que têm o desejo de ser mãe e que amam a maternidade, tem pessoas que não, tem pessoas que nem se imaginam sendo mãe, que querem curtir a vida e tá tudo bem. A gente só não pode colocar como algo imposto a expectativa da sociedade sobre aquela pessoa, entendeu? Apesar de tudo, a vida é de cada um. E como a sociedade cobra, né? A sociedade cobra se você, entre aspas, ficou pra titia, se você namorou, se está muito tempo no namoro, por que não vai noivar? Por que não casa? Não só isso, por exemplo, cadê a gravidez? Cadê o filho? Cobra se está namorando há muito tempo e não casa, e cobra se está há muito tempo sem namorar. Cobra se engravidou muito rápido e cobra se está há 35 anos e ainda não teve um filho. Então, parece que nada é bom o suficiente. Entendeu? É verdade. E aí, por exemplo, cobra se, por exemplo, o filho da pessoa vive muita vida, é rebelde e cobra ser muito certinho, dizendo não tá curtindo a vida. É verdade. Ou seja, parece que nunca está dentro do esperado. Do esperado, exatamente. Sim. Maiane. Opa, perdão, também. Pode coisar, professora. Ah, tá.
Maiane, Tá me ouvindo, professora? tô sim, Tá querida. bom o áudio? Tá ótimo. Então, só vou complementar um pouco a fala de Stani, que é relacionado a Certo. essa cobrança. Essa cobrança recai tanto mais sobre as mulheres do que quanto os homens. Por quê? Total. Porque Desde a família, né? uma mulher, se ela quer sair para algum lugar, ela vai ser julgada por sair, mas um pai que não cuida e não quer assumir o filho, só paga no mínimo a pensão, não é julgado tanto quanto as mulheres são. E outra coisa que eu queria acrescentar é que eu tenho amigas, muitas amigas, que já passou por esse caso, que engravidou, mas não aceitava o filho, então ela precisou ter tratamento psicológico, acompanhamento, tudo, Ah, para tá. ela aceitar aquele fato para ela. Hoje ela tá muito mais calma, meio que aceitou, mas tipo assim, ela ainda não vê com os bons olhos, ela convive, mas não foi uma aceitação assim por completa, porque ela Mas não a queria convivência mais. é como se fosse de irmãos ou de mãe e filho? Na verdade, a E às filha vezes a dela avó que cuida, né? é justamente a mãe dela que cuida. Sim, eu imaginei. Porque Aí, geralmente a pessoa parece assim que virou o irmão mais novo, né? E não o filho, né? sim, aí outra coisa que eu queria acrescentar era que, na antiguidade, as mulheres sempre foram tratadas como objeto. É tão Verdade. tal que, numa sociedade que agora eu me esqueci o nome, as mulheres eram tratadas como reprodutoras, elas reproduziam, e as crianças eram todas dos estados para participar da guerra. As Caramba. mulheres ainda hoje são vistas como os objetos, a gente ainda está tentando mudar essa concepção. Mas esse fato, eu sou um tipo de pessoas que eu não me vejo sendo mãe. Eu não me vejo sendo mãe. E eu não julgo quem quer ser mãe e quem não quer ser. Eu, assim, olho para mim e digo, se um dia eu quiser ser mãe, eu vou precisar de tratamento psicológico. Mas Entendi. Eu também ainda digo assim, que eu sei ser filha, né? Eu sei muito bem ser filha, mas eu não me vejo ainda sendo mãe, porque como eu digo, gente, primeiro para ser mãe, a pessoa precisa primeiro namorar, ter uma estabilidade no namoro, no afeto, noivar, casar, para ter filho, né? ser Porque pra- psicológico. porque assim, eu, Bruna, eu não julgo a Karina Bach, né? Mas a Karina Bach, ela teve o filho por inseminação artificial antes de conhecer o atual esposo dela, o Amaury, né? Tanto que o filho é só dela, não é dele. Não a julgo, mas eu acho que é uma responsabilidade muito grande quando você não tem o pai presente. Ela deu muita sorte, né? Porque eu acho que é de doador o esperma. No caso lá, ela fez tudo, né, in vitro, mas ela deu muita sorte de encontrar uma pessoa que tem uma vida bacana com ela, compartilha e gosta do filho dela como se fosse dele, mas é uma baita de uma responsabilidade, né, gente, criar um filho e educar sozinho no mundo, né? Agora vamos ouvir Otávio. Eu só queria voltar um pouco no ponto lá quando o Paulo estava falando e tal. Certo, certo. E é porque hoje em dia a sociedade, ela meio. A gente até chegou a falar também. Porque por que que tem essa romantização? Eu acho que é mais um jeito da sociedade ela se proteger para meio que fazer uma Pode ser. negação da realidade. Ela romantiza isso para querer minimizar a situação, porque Deve ser mesmo. muitas mães passam por essa realidade. Muitas mães hoje em dia, quantas mães são solteiras que o pai apenas engravida e depois não tem a responsabilidade de cuidar dos filhos, Verdade. não liga, tem pai que acha que cuidar é só dar a pensão, não tem aquele convívio. Não tem que ter o afeto, é. Sim, aí há essa romantização para a sociedade meio que se proteger e pensar que tá tudo bem, que a mãe é guerreira, que ela vai passar por isso, que vai dar E tudo justamente certo. não vi cobrar quem deveria ser Sim, cobrado. porque aí a responsabilidade toda não cai sobre o Estado, porque essas pessoas deveriam estar passando por essa situação. Qual o dever do Estado em ajudar essas pessoas? Essa realidade dificultosa que elas vivem, era para elas estarem vivendo? Elas são guerreiras por passarem por isso, sim, mas elas deveriam estar passando por isso. Verdade. Vocês estão levantando questões muito maduras e estou ficando bem feliz,
Então, vamos Professora, fazer mais uma rodada. Safira e Esteani levantaram a mão. professora, vou só Vamos lá. complementar com um caso bem aqui que eu estava vendo hoje nos Estados A Unidos. Maiane, pois não. Que era uma mulher, tipo, na empresa dele, nenhuma das mulheres são destinadas a um cargo de gerente. Certo. Somente homens. E essa mulher foi. Aí foi provado o porquê ela foi, porque ela tinha feito. Como é aquele procedimento que a mulher não pode engravidar? Esterilidade? Pois é, ela fez Esterectomia. esse procedimento. Mas ela fez de propósito? Não, ela fez. Ah, aconteceu, né? Não, ela fez porque ela fez, assim, meio que o dono da empresa, tipo, para ela Meu subir de Deus. cargo. Sério isso? Ela, Meu Deus, que coisa tipo assim, horrível. ela disse que ele não sabia, mas chegou aos ouvidos dele e quando ele soube, ele colocou ela num cargo mais alto. É isso, só para a gente ter uma ideia de como o peso da mulher ter filho ou não influencia na carreira dela. Influencia sim, e isso não vem de pouco tempo. Eu lembro que a minha mãe, ela não podia chamar a minha avó de mãe, porque senão ela perderia o trabalho dela, né? Ela era datilógrafa, secretária, né, datilógrafa de uma empresa, isso lá no Rio de Janeiro. Olha, Rio de Janeiro, anos ali, acho que 70, né? 70, porque a minha mãe já estava criancinha, mais grandinha, e tinha uma regra. Minha mãe, ela e a minha tia cresceram com a regra de que, em hipótese nenhuma, poderia chamar ela de mãe se fosse pelas redondezas ali do trabalho, porque mulher com filhos não era aceita para trabalhar. Então, o que acontece? Um dia, a minha mãe se acidentou e o meu avô, meio que desesperado, sem saber como lidar, né, com esse, que ela cortou o pé, foi lá e levou no serviço, né, para saber como é que faz e tal. E a mamãe disse que ficou tão arrependida que ela chamou ela de mãe, falou assim, mãe. E aí disse que o chefe olhou, aí ela olhou assim, como se não era para falar mãe, era para falar tia, né? E aí no outro dia ela foi demitida. Então eu fico pensando, meu Deus, né? É tão próximo da gente isso, a minha avó passou por isso, né? Então, como é difícil você conseguir ter a sua carreira e ter os seus filhos numa sociedade que explicitamente, ali na década de 70, falava na sua cara, né, que você não pode ser mãe. Quando a minha mãe, já na próxima geração, a minha mãe, ela já tinha eu e já tinha meus dois irmãos. Aí eu lembro que ela foi procurar eu lembro não, ela me conta, né, que ela foi procurar um emprego, né? E aí a pergunta, quem é mulher aqui sabe, a pergunta, ela toda vez é a mesma. Você é casada? Você tem filhos? Né? São perguntas que não têm nada a ver com o currículo, mas fazem para a mulher. Não fazem para homem, mas fazem com a mulher. Aí ela falou, tenho uma menina e um casal de gêmeos. Olha, infelizmente não é o perfil que a gente espera para a nossa empresa, e você vai cuidar dos seus filhos. E aí eu me lembro que ela contava que já passou por várias situações desse nível, né? Até o dia que ela disse, eu vou estudar para concurso, porque ninguém vai falar mais isso para mim. Aí ela estudou para concurso, hoje é concursada, mas para vocês verem como é difícil, né, para o trabalhador seletista poder conciliar a maternidade com a carreira, né? Então, é muito difícil. Por exemplo, eu fiz a graduação, 5 anos, fiz 1 ano e meio de especialização, fiz 2 anos de mestrado, isso tudo assim, na sequência. Aí depois que eu acabei esse mestrado, eu fiz mais 2 anos de outro mestrado, e agora eu concluí 4 anos de doutorado. Então, assim, certamente, se eu tivesse filhos, talvez eu não conseguiria ter cumprido todos esses prazos, né?
por conta que é muito, muito, muito difícil, porque a gente olha os nossos pais, a gente olha os nossos avós e vê o quanto é difícil. Então, isso que a Maiane está falando é muito relevante, porque a gente vê que isso é um cenário que acontecia até pouco tempo atrás. Hoje o cenário é velado. Hoje o que eles fazem? Eles não vão perguntar se você tem filhos. Eles vão lá no teu Instagram para marocar. Eles vão lá no Facebook para marocar, né? Queria ouvir o William. William. Oi, professora. Opa. Como todos os pontos já foram levantados aqui, quando a gente vai olhar a história da Carla, a gente vê Sim. que ela passou por muitos traumas, a gente vê Eu que vi. a gente vê toda a formação que ela teve. E aí, em site que eu estava lendo, do parto, né? sim, aí ela conta que desde a hora que a filha dela colocou a cabeça para fora ao mundo, ela viu que nada daquilo era uma coisa que ela tinha planejado e tinha lido nos livros que ela tinha lido quando sonhou em ser mãe. A gravidez dela foi totalmente planejada, só que quando a criança veio ao mundo, ela percebeu que não era aquilo que ela queria para a sua vida. Ela conta, estava analisando também, e aí eu sempre fiquei com aquela questão, essa mulher, ela deve ter tido algum transtorno pós-parto. Ela teve, sim, um transtorno que ela, numa reportagem que ela deu, ela traz, cadê? Deixa eu procurar aqui. Ela traz o nome uma espécie de psicose, se não me falha a memória. E ela fez terapia há muitos anos, né? E mesmo assim não saiu esse sentimento, né, do arrependimento, né? Sim. E aí, o mais interessante ainda é que ela fala que, ainda assim dela se arrepender, ela não deixou de amar a filha dela. Ela não deixou de ter um sentimento de carinho, até porque o que causou isso nela foi o sentimento de ser uma mãe, a mãe mais pura e a mais perfeita do mundo. E quando a criança veio, o medo que ela tinha de errar acabou projetando esse sentimento desfavorável nela, de tentar não ser a mãe que ela queria ser. O mais legal ainda também é que a mãe dela, apesar de já ter também tido ela como filha, apoia a Carla nessa bandeira, sabe? Ela acaba levantando a bandeira. Ah, não sabia, olha que interessante. Ela apoia a Carla também. E uma coisa muito interessante também no site que eu li, professora, foi os comentários que as pessoas lançavam. Maldosos, né? Eu vou colocar aqui o site, e aí eu acho que a senhora até acessou o site assim que você apresentou a tela. Tu quer compartilhar a tua tela para a gente ver? Eu coloquei aqui o link do site, mas eu posso compartilhar. Tá. Peraí. Olha lá. Deteste ser mãe e ajuda outras mulheres a lidar com esse sentimento, né? Gente, isso tudo foi muito recente, né? Vocês sabem que isso surgiu agora em maio, né? A gente está dentro do mês da mulher, né? Dentro do mês das mães, e talvez ela tenha utilizado esse mês para causar, né, na sociedade essa reflexão. Certo, pode falar, William. Sim, e aí quando a gente vai analisar todos os critérios, a gente vê traços de uma sociedade onde ela se sentia coagida, porque ela vem de uma família religiosa. Então, carregando assim como os meus colegas colocaram, que há a figura da mãe como alguém que deve amar incondicionalmente aquela criança que veio ao mundo, sabe? E a sociedade, ela impõe a esta mãe que ela deve amar o filho acima de si mesmo, fora os outros tabus também que eles levantam, que dizem que quando a mulher chega a ser mãe, ela perde sua sexualidade e também perde a sua vida. E o que a Carla queria não era exatamente isso para a sua vida, sabe? Ela nunca quis perder quem exatamente ela era, mas depois que a filha veio, ela se sentiu tão perdida e coagida por esse maior sentimento, que ela acabou tendo uma espécie de repulsa pelo processo de gravidez que ela teve, sabe? Teve também o caso da gravidez de alto risco, como a senhora está apresentando na tela, ela fala como foi tudo que aconteceu, sabe? E aí, quando a senhora vai analisar os comentários, eu estava vendo, tem uns de 3 dias, onde eles acabam massacrando muito a opinião dela neste quesito.
Ó, Ó, eu tenho pena dela, né? Que triste essa sim, menina, né? as Nunca pessoas, deveriam ter publicado algo assim, ou seja, até uma espécie de censura contra o UOL, né? Que o UOL não deveria ter publicado, né? Deveria estar internado em um hospital psiquiátrico. Péssimo exemplo para ficar divulgando. Ela que se dane. Nem sei por que comecei a ler essa reportagem. Não sabe propagar o amor com a reciprocidade. Que triste realidade, né? Que coisa horrível, que péssimo. Ou seja, vocês percebem que os comentários, olha, tem um aqui que eu acho que não é negativo. Não, acaba sendo negativo no final. Falaram que ela era até piradinha antes mesmo de dar à luz. Também fiquei com dó da criança. O conceito da maternidade é doentio. Torço para que seja apenas um personagem que ela quer vender. Olha só, o Antônio Toshio, ele foi acho que o único que falou aqui, ó. Parabeniza a coragem dela de contar a verdade. Eu sou grato por ter uma mãe que também se arrependeu. Sempre foi aberta comigo para que eu fizesse escolhas responsáveis. Parabéns. Ela tem que perder o poder familiar. E a Marina escreveu maravilhosa. O César lembrou que isso aqui é um sincericídio e que isso é uma psicopatia, que estão tentando normalizar a psicose. Aí o Eduardo disse, que está cheio de juízes, né? Não me recordo de outro texto com tamanha sem vergonhice. Enfim, botaram aqui, ó, Monique Medeiros, mãe do menino Henry, concorda. Eu acho que ela quer se referir ao caso do Henry. Ou seja, é uma discussão, né, William, que agora é que está sendo colocada para fora, né? E a própria sociedade repudia, né, em sua maioria. sim, exatamente. E aí dá para concluir assim, então, que o tabu, ainda que vigora nessa situação, ainda não está perto de acabar, sabe? A Carla, se ela quiser continuar expondo a sua arte. Ela foi linchada, né? Porque ela Sim, já está sendo linchada virtualmente, né? sim, e o mais interessante é que ela conseguiu transformar a dor dela em uma arte, sabe? Ela conseguiu criar todo um espetáculo para que as mulheres também se sentissem acolhidas, porque ela todo o processo, ela se sentia sozinha e ela achava que aquele sentimento que ela sentia era só dela e ela era a primeira pessoa a sentir, sabe? E aí, o que a gente vê é que a sociedade quer que ela sinta isso, mas que ela guarde para si, sabe? Mas sendo que ela sente a necessidade de E colocar é para algo que é fora. proibido de expor, né? Sim, porque eles acabam tendo a situação que a criança pode, lá na frente, quando já estiver mais entendida, ler a reportagem e não se sentir amada pela mãe que ela cresceu e que na cabeça dela deveria amar. Mas na verdade, a sociedade tem que começar a entender que a criança também, a partir do momento que ela passa por esse processo, acredito eu que ela também já está pronta para o que possa vir no futuro, porque pelo que eu vi, a mãe dela também sempre foi muito sincera. Então a mãe dela deve sim trabalhar essas questões, a mãe dela deve levantar a bandeira, e provavelmente lá na frente a mãe dela também, quando a menina quiser ou ser não mãe, vai ter uma educação muito, muito, muito qualificada para isto, para tomar essas decisões acerca de construir uma família ou não, e que a menina possa entender que o corpo é dela e que essa decisão é somente dela e acabou, sabe? E só um detalhe que a gente acabou não tocando é que a gente não está falando de gravidez na adolescência, tá? Porque às vezes a gente fala assim, se arrependeu porque engravidou cedo. Não, não é gravidez na adolescência. Esse caso, né, dessa mãe arrependida. Né? Porque às vezes a gente tende, né, a dizer, não, deve ter sido porque
o cara se separou dela, deve ter sido porque foi gravidez na adolescência, deve ter sido porque, enfim, é como se não tivesse o direito a mulher de se arrepender. Tem sempre alguma coisa, né, que a gente quer colocar como justificativa. E aí, para terminar, se inscreveram aqui Safira e Steani. Podem falar, Safira. Só, gostaria de abordar 3 pontos que eu acabei anotando com correção. O primeiro foi a sua fala. Tirando por experiência própria, quando a senhora abordou que, nossa, ela faz tanto tempo de terapia, mesmo assim nunca melhorou. Verdade. Depois de 1 ano de tratamento, que eu permaneço ainda, tenho a compartilhar que tem problemas que eles podem ser com tratamento grave na vida e outros que você precisa aceitar, que você não com 10 graus você precisa aceitar para que você consiga tratar e conseguir viver. E no caso dela, eu vejo que não é um problema que como se fosse uma doença, que com remédio, o tempo, ela vai passar a maternidade. Não, eu vejo que tem um remédio para isso, né? Comprar na farmácia, né? E acho que é uma situação onde ela precisa aceitar. Acredito que no início foi algo bem turbulento, mas com a terapia ela aprendeu a se aceitar. E eu vi isso no próprio Instagram. Demorou muito para poder expor, para poder entender e aceitar o que ela realmente tinha, que ela realmente não gostava da maternidade. E hoje ela vem com terapia se achando, pois ela não gosta da maternidade. Outro ponto é quanto ao trabalho que a senhora me abordou. Hoje eu ainda vejo que não diretamente, mas indiretamente, buscando no perfil da candidata, ou mesmo diretamente, que as pessoas elas ainda perguntam se você é casada, se você tem filho. Professora, como é que eu posso lhe dizer? É na cara. Uma pessoa que tem filhos, como a senhora abordou, carga um pouco mais pesada. Uma mãe, por exemplo, ela vai precisar tirar uma licença para ter um filho, mas isso vai interferir na capacidade que ela tem como profissional. Então, acredito que, por mais que mulher e ser mãe em um trabalho vá trazer uma responsabilidade maior, não deveria ser o ponto a se questionar hoje, na nossa sociedade atual, em uma entrevista de emprego. O terceiro ponto a abordar, professora, é com a invasão. Hoje, que ainda assim as pessoas invadem muito na vida da pessoa, justamente por toda a maternidade, por enraizado que a mulher ela tem que ser mãe. Eu vi na internet, há uns dias passados, que um casal, ele celebrou a sua união e a mãe do marido, né, gostaria muito do neto. E ela simplesmente invadiu o relacionamento do filho. Ao estar na residência, né, do casal, furou as camisinhas para que pudesse ter um neto, sendo que agora já havia identificado que ela não queria um neto. Eu achei completamente desconfortável e eu não, no momento Mas muitas sogras e eu achei completamente invasivo. Aceitou que ela merecia, por mais que assim, o riso, né, é pautado como prática que deveria sim rolar um irmã, mãe de filho, já que já havia sido essa invasão depois do casamento. Isso acontece uma velada, né? Ela demonstra ali em gestos, demonstra ali em olhares, né?
mesmo, né? Assim, eu quero meus netos, quando é que vocês vão me dar meus netos, né? É uma realidade que da Bíblia, né, da procriação, e que a gente observa que ainda é muito presente, né, esse resquício, né, no que concerne as mulheres, né. Estani. Professora, uma coisa que passa pela minha cabeça enquanto mais que ela não quer ser do mãe. E aí, na minha cabeça, veio os ter filhos. Eu tava pensando, se ela não quiser filho, é que passar a vida toda utilizando métodos como camisinha, anticoncepcional e tudo mais, porque, por exemplo, a laqueadura, que é um método definitivo, tem mulheres possam fazer. Lembrei que até o Tem que dar o lei, ok. ele até ler aqui a lei, que é Verdade. a mulher, ela só pode fazer laqueadura se ela tiver pelo menos 25 anos, Verdade. aceitar que ela faça laqueadura, entendeu? Vai completamente contra tudo que o OMS faz. Pode, né? A gente está em 2021, né? Desse Cristiane, outro ponto. Eu não quero casar. Eu não quero casar. Exato. E aí o que acontece? Você vai ter que passar a vida inteira tendo porque o Estado impede que a mulher solteira faça uma laqueadura. Se ela não tiver 2 filhos e não tiver um cônjuge, entendeu? Então aí a gente vê que não é só a sociedade, é o Estado que mantém, que perpetua essa ideia de que a mulher ela tem que ter filho porque é o ciclo natural da vida. Exatamente, né? Professora, e eu conheço pessoas aqui na minha cidade que já quiseram fazer esse procedimento que a Esther falou, e o máximo que o médico disse era que iria amarrar as trompas, porque ele não ia cortar, não ia fazer nenhum procedimento, porque ela não tinha idade. Pode desamarrar, né? E isso acabou engravidando depois, porque não é um método seguro. Olha aí. Gente, isso aí o médico fala que é porque eles não querem fazer, né? Eu me lembro que a minha mãe, quando ela eu acho que fala ligar as trompas, acho que é isso. Ela já tinha 3 filhos, né? Então, meu pai teve que assinar, e eu fiquei assim, meu Deus do céu, quer dizer que se não fosse casada, tinha que se submeter, né, a essa situação. E outro dia, conversando com a diarista da minha casa, ela me disse que o marido dela não estava, né, presente, e ele também não queria assinar. Sabe o que ela fez? Pediu para o irmão, e com ela lá, o irmão se passou pelo marido. Ah, marido? Sim, marido. Onde é que eu assino? E assinou, como se fosse o marido dela. Quando o marido dela descobriu, isso já depois de anos, né, quando ele descobriu que ela conseguiu, já estava depois de 5, 6 anos, e aí já ficou ali sendo um motivo até de contar, assim, contar uma história engraçada, né? Dizer, não, foi o irmão no lugar. Mas só para vocês terem uma ideia, ela tinha dois filhos já com ele. Só para vocês terem uma ideia, né? O marido negou. Ou seja, a mulher, no ato de desespero, pede para o irmão para se passar pelo marido para assinar. Por quê? Porque quem sabe a responsabilidade é ela, né? Então é muito fofinho você vive numa sociedade em que a mulher que é casada, geralmente o homem não quer colocar a camisinha, né? Não quer usar preservativo porque é casado, segundo ele, não há necessidade, né? E nisso a mulher vai engravidando. E nisso a minha avó teve 11 filhos. Acho que só não teve mais porque já não estava mais na idade fértil.
porque era um menino por ano, né? Justamente por conta disso. Exato, professor. Enquanto isso, a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, recomenda que, havendo aconselhamento adequado e o consentimento esclarecido, qualquer mulher pode fazer essa esterilização, entendeu? E a gente percebe como a lei brasileira, com relação ao aborto, com relação eu esqueci, na laqueadura e com relação a qualquer outra coisa que se diz respeito à vida da mulher é muito atrasado com relação a outros países e com relação a como a OMS e outros institutos prevê, entendeu? Agora me diz uma coisa, para o homem fazer a vasectomia também precisa do ok da mulher? Não precisa. Não precisa? Até onde eu Professora, sei, não, professor. É por contraditório, experiência, né? experiência, tinha um namorado que hoje é um grande amigo, mas ele tinha um filho. E aí ele quis fazer esse procedimento, ele não ter mais filho. E o médico exigia que ele tivesse mais filhos do que o próprio que ele tinha e voltar depois da consulta eram para ver se ele ainda permanecia com a mesma ideia. Perguntou se ele era casado, se ele tinha mais pretensão de ter filho, se ele morava sozinho, como era dele. Fez um questionário, foi? E que acredito que ele falou para ele, né? Que é necessário que ele tivesse uma família, tivesse filhos. Cada Exatamente para que ele pudesse realizar, como se ele já fosse realizar familiarmente, para que ele pudesse fazer essa cirurgia. Aí não fez. Ainda deu mais meses, ainda deu 2 meses para que ele voltar a fazer. Olha aí, eu tenho um amigo Mas essa também, cirurgia é reversível, ela. né? Mas é por 10 anos, depois não é mais não, entendeu? Depois as chances ficam muito, muito, muito poucas, se não fizer nesses 10 anos a reversão. Mas o máximo de filho é um filho, o máximo, que ele já pode fazer. Ah, tá. Eu tenho um colega que ele fez e que eu achei ridícula a papelada que ele teve que levar lá na UDI, que continha, tipo assim, ele se justificando que ele já tinha 2 filhos, a esposa, ex-esposa no caso, assinando uma declaração de que ela foi casada com ele por tantos anos e que ele já tinha 2 filhos com ela e que ela tinha, que ela tinha conhecimento dessa vontade dele de fazer a vasectomia. Aí eu estava vendo a papelada lá. Gente, eu me assustei. Eu disse, vem cá, a gente já não tem mais direito sobre o nosso corpo, né? Em 2021. Quer dizer, você tendo que passar por um questionário, uma entrevista, ter que juntar que você já tem filhos para comprovar que você já está, entre aspas, realizado. Pelo amor de Deus. Exatamente, Alain. O Estado querendo controlar a vida das pessoas, né? Eu tenho vergonha de morar nesse país. A gente precisa evoluir muito, né, gente? Queridos, a discussão foi excelente. Esse Alain, eu sabia que ela ia soltar. Eu sabia que ele ia soltar essa. A discussão foi excelente, né? Gostei muito. Steny está com a mão levantada, querendo ainda falar, Steny? Só esqueci de abaixar, professora, desculpa. Nada, tranquilo. Então, foi muito boa a discussão. Vocês conseguiram ter uma visão amadurecida, né, da questão e eu vi que vocês deixaram o senso comum de lado. Porque o senso comum é isso que escreveram lá nos comentários, né? O senso comum é chamar a mulher de doida, de psicopata, de psicótica, de todos os nomes possíveis de doente mental,
né, todos os nomes possíveis. Porém, quando a gente vai fazer uma discussão mais científica, a gente precisa entender os dois lados, né? Porque imagina se vocês fossem juízes desse caso, né? E aí, você vai fazer uma sentença esculhambando a parte? Não pode, né, gente? Então, a gente tem que ali colocar a nossa racionalidade, né, dentro dessa questão, né? Então, a gente que é operador do direito, a gente nunca pode querer tomar para si um caso com emoção. Por isso que quando, por exemplo, quando eu estou em causa própria, como advogada, nunca dá certo. Então, eu sempre peço para minha mãe advogar por mim, né? Por quê? Porque quer queira, quer não, quem está dentro da situação passa uma emoção que quem é o advogado em si não tem essa emoção, né? Ele vê as coisas de uma forma da razão. Então, essa questão de advogar em causa própria, eu já parei de uns tempos para cá, porque quer queira, quer não, a gente não consegue dizer assim, não, aqui é a Bruna parte, aqui é a Bruna advogada. Não dá, né? E aí eu achava que dava. Até ver que eu fiquei impressionada. Eu sempre recriminei minha tia, ela é médica pediatra, por ela, quando engravidou e teve filha, a filha dela tinha uma pediatra. Aí eu sempre recriminei, eu disse, meu Deus, como é que ela é pediatra e a filha dela tem uma pediatra? Ave Maria, isso não tem nada a ver. Eu sempre achei assim, porra, nada a ver, recriminando mesmo, né? E aí depois, quando eu fui ver comigo, né, eu advogando para mim mesma num processo, o quanto eu fiquei nervosa, ansiosa e transparecia a emoção. Eu não estava ali conseguindo digerir isso enquanto parte e advogado, como se fossem duas pessoas. Então, foi aí que eu comecei a compreender a minha tia, né, que ela é pediatra para todos os pacientes, mas para ela pode colocar emoção demais e não conseguir ali interpretar, né, os exames da filha dela, fazer uma coisa que, se ela tiver nervosa, pode ser que algo, né, possa vir a ela medicar errado. Então, a gente percebe, né, o quanto é importante a gente saber, né, o local de fala do outro e tentar entender, né? E aí, só puxando aqui um assunto aqui, antes da gente ir para o intervalo e voltar, que é igual as pessoas agora estão fazendo nesse caso do MC Kevin, né? Julgando a garota de programa. Olha, gente, eu estou dizendo garota de programa porque, apesar, né, de estar falando lá na reportagem modelo fitness, que também é, né, modelo fitness, mas nos depoimentos já tem lá que ela tinha acertado R$ 1.000, né, com o Kevin e R$ 1.000 com o Vitor, né, para aquela orgia, né, porque as pessoas não falam assim, né, orgia, elas falam como se fosse ali, né, relações sexuais, acho até como se fosse assim algo, não com essas palavras, né, mas enfim, a sociedade julgando, né, a garota de programa, aplaudindo a esposa por ter caído de porrada na garota lá na delegacia. E a gente vendo esse caso concretamente, o que a gente vê? Que aquela garota ali de programa, ela não tem culpa nenhuma nisso, né? De estar com aquele rapaz. Ela estava fazendo o trabalho dela. A prostituição no Brasil, ela não é crime. Crime é alguém
se enriquecer da prostituição alheia, né? Que é o cafetão, a cafetina, é quando você cobra exatamente, Otávio, ele que era o comprometido, ele que era o casado, então as pessoas recriminando eu acho que o nome dela é Bianca Domingues, recriminando ela, como se ela fosse ali, né, o vilão, né, o vilão. E não era a primeira vez que ele traía, né, fica bem claro isso. E já começou uma outra discussão, que é que a mãe vai reivindicar a herança, quer dizer, ainda não tem nem missa de sétimo dia e já estão brigando pela herança. E só para vocês verem como o direito é interessante, ela e o Instagram dele, né, dizem que eles são casados, né? Porém, não tem nada que comprove o casamento no Brasil, porque casamento no estrangeiro não vale no Brasil, né? Não sei se vocês sabem disso. Então, por que ele não casou no Brasil? Porque ele casou lá do outro lado do mundo, né? Então, parece-me também que não tem papelada que comprove casamento também lá no exterior, até onde eu consegui entender. E mesmo que tivesse, parece que foi mais aquele folclore, sabe? O evento em si, mas de papel mesmo parece que não. E mesmo que tivesse, não vale no Brasil. E eu achei muito ali, para a gente até entender aqui um pouco mais, eu achei estranho ela fazer o discurso no velório, né? Porque a gente não vê ninguém discursando em velório. E ela falou que ela já estava um ano e pouco com ele, mas o pessoal já está falando que esse um ano e pouco era como namorada, não era como, porque ela poderia pleitear uma união estável na justiça, né? Então, para vocês verem como um só fato vai gerando várias situações jurídicas, né, que circundam, né, uma tragédia dessa. Então, é algo que a gente acaba parando para pensar, né? Assim, a questão do casamento, de não ter validade no Brasil, de quem que vai ficar com os bens, ele tem filha, então vai ficar para a filha. Ela estaria 15 dias casada oficialmente, de 29 de abril para cá, mas não foi no Brasil, né? Ela fala no velório que já está há um ano e pouco, ali possivelmente seria uma união estável? Não, porque não tinha, ele não olhava ela como mulher, ele sempre colocava no Instagram minha namorada, minha noiva, até que 28 de abril aparece como esposa. E então é muita coisa, né, gente, quando a gente vai analisar um caso sendo assim mais racional, não é verdade? Professora, Pois não. eu vou comentar um ponto que eu só vi sobre isso. Quanto à morte desse cantor, era que a gente sabe que esse tipo de estilo de música, tem muito preconceito no Brasil. E havia muito preconceito por parte das pessoas que representam a música que é cantada. E logo eu vi muita gente que não curte o tipo de música que ele promove, dando referências e pegando homenagem. Tudo bem que a gente tem que ter empatia pela próxima. Entendo. Fala um pouquinho mais alto, Safira. Tudo bem que eu entendo que a gente empatia pela vida do próximo, professor. Certo. Mas a gente tem que ter ciência de como ele ministrava a vida dele. Quando a gente, o que eu vi era que as pessoas tratam ele como um santo depois da morte. Não vão apenas o que eu
eu li indicava que ele morreu porque ele estava traindo, entre aspas, mulher dele. Então, tudo tem uma consequência. A gente Agora, deve no sim, caso deles, era uma questão que, pelo que eu pude perceber, era uma questão natural dentro da relação, né? Já tinha essas traições, e diz que ela sempre e perdoava. ela mesma tem água. Isso. Parece-me que não Então, é nada assim, que foi a primeira vez, né? então, acho que a gente deve de como a pessoa era antes da vida, não tratar apenas como inocente, ciência do que estava acontecendo, e não julgar apenas a moça, né? Como a senhora disse, não é um crime que ela estava fazendo isso no trabalho dela, não que eu concordo com o que ela esteja fazendo, mas por lei não era nada, né, contra a própria lei. E por mais que ter empatia pela vida do próximo não ser falso, né, professora? Se você nunca curtiu a vida nunca curtiu a música que o próximo estava produzindo, ele estava vivo, jogou mais palavras para a pessoa enquanto ele estava vivo, jogou para a pessoa que estava vivo e o homem morria assim, posta homenagem, eu acho que não é homenagem, na verdade. O homem deve estar se revirando no chão, na verdade. Entendi. Professora, Entendi. Oi, amor. professora, queria fazer uma pergunta para a Safira com uma coisa que eu não entendi. Eu acho que porque a internet O dela áudio falhou. está cortando muito. Eu também fiquei sem Eu queria saber se ela, entender porque eu não algumas entendi se ela partes. disse que o cantor morreu porque ele traiu a esposa. Só para ter certeza. Sim, não. Eles falando. Eles estavam fazendo sexo no quarto. E eu tô te programa. Não, eu quero saber se tu acha correto dizer que ele faleceu porque ele traiu a esposa. Tô querendo saber, porque eu não entendi direito. Deixa eu desligar o ventilador aqui. Pode falar. Não sou eu, que disse que morreu traindo a esposa dele. Ele estava traindo a esposa dele. Então por isso ele merecia morrer. Meu filho, você não entendeu. A internet tá travando muito, não tô conseguindo entender o que tu tava falando, só queria ter certeza mesmo que tu tinha dito. Ele estava traindo a esposa dele e, por sequência do ato dele, ele morreu. Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tu não pode chegar e afirmar e dizer que ele merecia morrer porque ele traiu a esposa dele. Não tô dizendo que ele mereceu. Mas do jeito que tu fala, é isso que ficou como se fosse uma consequência justa. Ficou, Safira. O jeito que tu falou, tu foi e aí no final da sequência... Não tô dizendo que ele mereceu morrer, professora. Não, eu entendi. Só que causou essa questão dúbia e também o áudio tá assim, abafado, né? Então, para quem está ouvindo, a gente está com dificuldade de compreender. Foi que tudo que eu li, estavam me a entender que eles estavam lá na relação correta, e aí alguém fez a brincadeira, era a mulher dele que estava lá, ou se alguém foi fazer a brincadeira, aí ele foi, né, tentar lá o apartamento. E o que eu estou tentando explicar é que, devido ao fato dele estar na relação, foi que ele acabou morrendo. Não estou dizendo que ele morreu, que ele deve morrer, pelo amor de Deus. Tá entendendo? Não, eu entendi, mas só para... Não sei se tu está acompanhando os depoimentos, deixa eu só te explicar, porque tu acabou dizendo a mesma coisa. Ela tentou explicar mas a mesma coisa, como se... voltou para o mesmo ponto. Só para te explicar, Safira, porque talvez tu pode ter lido no noticiário, e aí às vezes a gente lê no noticiário como se fosse assim uma verdade, né? Só que sabe como é noticiário? Eles querem like, né? Querem mídia, querem ibope. Então, assim, pelos depoimentos, ainda não tem nada confirmado
né, de como se deu aquela queda. Infelizmente, parece-me que, não sei se tinha câmeras de frente para o hotel ou na lateral do hotel que pegasse o momento, né? Os celulares todos foram apreendidos para que a polícia pudesse entender, né? Porque o que acontece é que o Vitor, ele estava no banheiro e a cortina da varanda, pelo que eu li no depoimento, estava fechada. Então, a única pessoa que pode desvendar esse ocorrido foi a moça que estava lá com ele na varanda, em momento íntimo. Segundo a moça, ela olha para o lado, quando ela volta o olhar, ele já está trepando no parapeito, né? Então, o que ocorre? A partir dali, o delegado pergunta, por que você não tentou puxar ele? Ela disse que ficou em estado de choque e que ele fez como se fosse assim, um impulso, tipo em filme, para tentar dar um impulso para trás e vir para o quarto andar. Só que aí nisso, acho que não sei se é porque era de vidro também, não segurou e veio a óbito. Mas não tem correlação o fato dele estar traindo a esposa com a morte dele, não. Não tem nenhum tipo de correlação, né? Eles não estavam tendo ato sexual em cima do parapeito, né? E aí isso levou à queda. Não foi bem isso. E está com muitas notícias falsas também, né? Sendo vinculadas. Só para vocês terem uma ideia, já surgiu mais de 30 Instagrams falsos, né? Dessa moça, acho que é Bianca Domingues, né? De gente se passando por ela para conseguir seguidor, likes, enfim. Então, eu acho que nos próximos dias vai sair a questão da perícia, vai sair tudo isso para ficar mais explicado, né, o que foi. Mas só para explicar, Safira, que ainda que ele estivesse cometendo o maior pecado, a maior situação do mundo, né, não justifica a morte dele. Alguém quer contribuir mais antes da gente ir para o intervalo? Oi. Só falar uma coisa rápida, uma coisa que a senhora falou, que a mídia ela divulga várias informações e tal, é porque é só uma coisa voltada assim para a mídia. É porque eu tenho amigos que fazem blog? Não, desculpe, jornalismo e eu conheço algumas pessoas que são da área mesmo. E uma coisa que eu aprendi com eles, que eles me ensinaram, é que o jornal, o compromisso dele é entregar informação da hora. Se ela é a verdade que foi passada para eles ou não é com eles. Eles vão lá, pegam a informação e passam. Agora, se estão passando para eles informações falsas, já não é de total responsabilidade deles. Aí já cabe às autoridades, né? Eles já estão transmitindo aquilo que aconteceu. E é isso aí. Entendi. Realmente, a mídia, ela quer passar a informação o mais rápido possível, né? Porque quem passa mais rápido parece que sai na frente, né? E aí acontece de vir muitas informações que não batem, né? Então, a gente vai aguardar o desfecho, né, desse crime que está sendo bem comentado, né, no Brasil. Esqueceram até a morte do Bruno Covas, né? Que foi de manhã, de noite foi esse, e como do Bruno Covas era algo que as pessoas já poderiam imaginar, já que ele estava com câncer, parece que tem uma questão assim natural, né? De poder acontecer o evento morte. No caso do Kevin, como não tinha nenhuma doença pré-existente, não estava com Covid, né? E é uma coisa trágica, né? Você cair de um quinto andar de um prédio, isso
causa muito mais repercussão pela forma como foi, né? Queridos, então, são 10 para as 4. A gente vai fazer um intervalo até 4h10, tá? Vamos fazer 20 minutinhos de intervalo, hora de tomar um cafezinho, e aí a gente volta na sequência. Combinado? Eu não vou sair daqui, que é para não cair aqui a internet, tá? Então, voltando, 20 minutinhos certinho, né? Saímos 15h52, estamos voltando 16h12. Todo mundo aí? O William está aqui, quem mais? Também? Tá. Então, vamos lá para agora, após a discussão dos temas, vamos para os slides. Começou a chover agora aqui em casa, gente, se interferir alguma coisa, é a chuva. Bom, então, na aula passada, nós estávamos tratando, aqui, ó, das garantias e direitos infraconstitucionais no que concerne ao Código Civil. Vimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora nós vamos passar para as garantias e direitos infraconstitucionais com relação ao CPC. É isso, Fere? CPC agora? Isso, professor. Tá, então olha só. Já vimos a Constituição Federal, lembra? Ó, só voltando aqui. Ó, direitos humanos, direito da criança e adolescente. Vimos a conceituação, definição do que é criança, o que é adolescente. E vimos lá no ECA e vimos também o Código Civil. Entramos na base legal constitucional e estudamos as garantias e direitos constitucionais. Vimos um total de 8 garantias constitucionais. Infraconstitucionais quanto ao Código Civil, vimos 9. E agora nós vamos abrir o CPC, tá? Eu vou colocar, inclusive, o link aqui do CPC, para quem está acompanhando sem estar com o Vadmep. Para que vocês possam acompanhar as garantias, tá? Deixa eu só rapidamente olhar aqui como é que ficou a participação lá no TDE, de quantas pessoas já entregaram aqui o TDE. Olha, entregaram 6 pessoas, né? Então, gente, vamos começar a se programar para fazer esse TDE, tá? Então, vocês já têm 21 dias e 7 horas, mais precisamente, para entregar este TDE. Então, vamos lá para o slide. Já estão lá com o link, né? É melhor acompanhar no Vadmeco, tá? Mas, quem não tiver, vai acompanhando no link aí do eletrônico. Olha só, gente. Primeiro, eu quero falar para vocês que todo processo que versa sobre filiação, ou seja, processos que envolvem DNA, que envolvem registro de paternidade, que envolve discussão de paternidade, discussão de pensão alimentícia, ou seja, de alimentos, a questão da guarda, quem que vai ficar com a guarda, se é pai, se é mãe, ou seja, unilateral, ou se é os dois, que é compartilhada, isso tudo é em segredo de justiça, tá? Está lá no 189, inciso 2, veja para mim se está batendo lá no CPC, o 189, inciso 2, por quê que é segredo de justiça? Porque não cabe a mim, não cabe a você, não cabe ao vizinho, ficar marocando o processo, né?
Então, é algo de foro íntimo, e para reservar e preservar essa criança, quando você procura lá na consulta pública, é como se não existisse nem processo. Eles nem dizem que existe processo. Simplesmente é como se não existisse. Ou seja, é segredo de justiça total. Você não tem acesso nem ao número do processo. Só quem tem acesso é o advogado e as partes, tá? Tá batendo? Artigo 189, inciso 2. Olha lá. Então, qual é a regra? A regra é que os atos são públicos. Os atos processuais são públicos. Todavia, tramita em segredo de justiça os processos que versem sobre. Aí aqui fala de casamento, separação, berê-brará. Vem aqui, ó. Filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes. Certo? Uma outra situação que eu trago para vocês aqui é que, além de ser segredo de justiça, esse processo ele tem prioridade de tramitação. É igual o processo de idoso, que tem prioridade de tramitação. Tá? Então, em qualquer juiz ou tribunal, pode ser no STJ, no STF, no TJ, no fórum, que esse processo ele vai ter prioridade na sua tramitação. Isso, gente, por quê? Porque a criança não pode esperar. Se for um processo de pensão alimentícia, essa criança pode estar passando por uma situação que ela precise se alimentar, né? Que ela precise ali, por exemplo, ver o pai dela, né? Então, é um processo que ele tem uma tramitação que ela deve ser acelerada, tá? 1048, inciso 2. Confere para mim, por favor, Otávio. Tá certo mesmo. Terão prioridade ou tramitação em qualquer juízo ou tribunal os procedimentos judiciais, inciso 2, regulados pela Lei 8.079, que é o ECA. Exatamente, tá? Então, olha só, queridos. 3. Mais ações de família, quando que o Ministério Público, né, o promotor da vara da infância e adolescente, ali que é designado, portanto, né, a promotoria, ele intervém. Ele intervém somente quando houver interesse de incapaz. Então, quem é incapaz são os menores de idade, né? Seja a incapacidade absoluta, seja a capacidade relativa. Mas não só. Se eu tiver, por exemplo, uma criança que ela tem síndrome de Down, ela também é incapaz. Se ela tiver uma doença mental, ela também é incapaz, tá? Então, eita, só. Nas ações de família, esse Ministério Público, ele sempre vai ser ouvido antes da homologação de um acordo. Mesmo que os pais façam acordo com com relação a essa criança ou esse adolescente, o Ministério Público ele tem que ser ouvido pelo juiz. Ele tem que participar dessa audiência, tá? Porque às vezes aquele acordo não está levando em conta o melhor interesse da criança, mas sim o melhor interesse dos pais. E sempre tem que ser a criança a prioridade, tá? Eu vou pedir para o Otávio ler o 698 e, na sequência, o 178, inciso 2. Vamos lá. E depois o 178, inciso 2. Não, estou procurando o VAT, porque aqui eu usei 2 artigos.
Aqui, esse que está na tela é só o 698, o que está no Isso, terceiro. é isso que eu queria para ler o 178, inciso 2, por conta da questão da gente complementar. Então, lê primeiro 678, depois 178. Não, é 698, né? Ah, tá. Vai lá. Isso, exatamente. Aí agora meu filho vai ler o 178, porque ele fala especificamente do interesse de capaz, né? Que é função do Ministério Público. Vamos lá. Tá. Caput, inciso 2. O caput primeiro, é. Exatamente. Então, quantos dias que ele tem? Está escrito aí? Perfeito. Né? Então, ele tem 30 dias. Bruna, por que 30 dias? Porque são muitos processos, né, gente? Então, ele é intimado para intervir como fiscal, né, da lei, ou nos processos que envolvam, entre outros, né, são 3 hipóteses, mas a que eu quero é a segunda hipótese, que é interesse de capaz, tá? 4. Bruna, uma criança viu um assassinato. Ele pode servir como testemunha? Olha, o juiz ele pode sim querer ouvir essa criança ou esse adolescente, tá? Então, sendo necessário, pode o juiz admitir o depoimento das testemunhas menores. Agora, aqui, a gente vai precisar fazer 3 leituras. Do 447, parágrafo 4º, do caput, do parágrafo 1º e do inciso 3, para que a gente possa entender esse contexto. Então, vamos lá. Lê para mim. Posso ler, professora? Pode. Tá. Artigo 447. Podem ser como testemunhas todas as pessoas, exceto as incapazes, impedidas ou suspeitas. Parágrafo 1º. São incapazes. Inciso 3º. Tiver menos de 6 anos. Parágrafo 4º. Se necessário, pode o juiz o documento das testemunhas menores impedidas ou suspeitas. Oi, querida. Como o áudio está abafado, eu vou pedir para o nosso amigo também, que ele já tinha iniciado a leitura, para ler, e aqui em casa está chovendo, então ficou picotando. Aí meu filho lê para mim, tá? Beleza, professora. Eu vou tentar ler de novo aqui. Isso. Artigo 447. Podem depor como testemunhas todas as pessoas, exceto as incapazes, impedidas ou suspeitas. O artigo 4º. Sendo necessário, pode o juiz admitir o depoimento das testemunhas menores, impedidas ou suspeitas. Você quer para ler o parágrafo 1º agora? Isso, aí vamos para o primeiro, depois para o inciso 3. Sim. Parágrafo 1º. São incapazes, inciso 3, o que tiver menos de 16 anos. Repete aí o finalzinho.
São incapazes, inciso terceiro, o que tiver Isso. menos de 16 anos. Isso, ótimo. Tá? Eu trouxe aqui também uma questão que é relacionada à questão que até estou sentindo falta do Josimar, ele entrou, eu acho que a internet dele caiu, porque ele não voltou mais, mas ele falou sobre uma situação que ele passou, a alienação parental, né, com a filha dele. Então, aqui eu trago para vocês o 699, porque diz que quando o processo ele envolve discussão sobre abuso ou alienação parental, o juiz, ele, ao tomar o depoimento do capaz, deverá estar acompanhado por especialista, tá? Que aqui é um psicólogo, né? Na prática, a gente vê que o juiz, quando ele vai escutar uma criança, para saber, né? E aí até o Josimar falou que a filha dele falou com o juiz, eu lembro que ele falou isso. E o juiz, ele gosta de escutar a criança para saber com quem realmente ela quer ficar, como é a convivência. E o correto é que esteja acompanhado de um especialista, que é um psicólogo. Se não tiver um psicólogo, aí faz esse papel a assistente social, tá? Mas a criança não pode ficar sozinha, porque tem certas falas e do juiz que são muito técnicas, né? E aí, muitas das vezes, ali o especialista pode ajudar nesse sentido, tá? 5. Como que é, gente, a questão de citação, né? Então, por exemplo, imagina quando quem é o citando, ele é um incapaz, ele é um menor. A citação, a regra é que ela é feita pelo correio, tá? Só que quando o citando ele é incapaz, né, o que acontece? Tem que ser via oficial de justiça. Então, a citação, em regra, ela é pelo correio, para qualquer comarca do país, e exceto quando citando ele é incapaz, está lá no 247, inciso 2. Veja lá para mim se está batendo esse artigo 699 ou 247. Tá? Beleza. Outra coisa, o incapaz, ele é representado ou assistido por seus pais, por tutor ou por curador na forma da lei. Tá? Então, por exemplo, quem é menor sabe que quem assinou o contrato na FACAM foi o pai, a mãe, né? Ou um tutor, um curador, imagina que seja uma avó, um tio, né? Por conta que ele tem que ser assistido, né? Por seu responsável, tá? E lembrar que a ação em que o incapaz ele for réu, ela é proposta no foro do domicílio de seu representante, tá? Então, imagina só que no foro do representante, no caso da mãe, ou ali do pai, tá? Então, é no foro, não é onde aquela criança muitas das vezes mora, mas sim do representante dessa criança, correto? Veja, por favor, o artigo 71 e o 50. Vamos só ler novamente para a gente fixar. O artigo 71 fala que o incapaz será representado ou assistido por seus pais, por tutor, por curador na forma da lei. E o artigo 50 fala que a ação em que o incapaz for réu será proposta no foro de domicílio de seu representante ou assistente. Perfeito. Ótimo.
E aí nós vamos para as garantias e direitos infraconstitucionais. Então, agora nós vamos utilizar a Lei 8.069/90, tá? Então, após nós estudarmos esses 7 dispositivos que estão lá no CPC, agora nós vamos estudar o ECA. Então, vou colocar aqui o link para vocês. Olha só. Então, olha lá. Lá no ECA, a primeira questão que a gente tem que compreender é que a criança e o adolescente, eles têm direito de serem educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto pelos pais. Isso, gente, foi acrescentado em 2014 no ECA, por isso que o número do artigo é o 18A, né? Por quê? Porque ele foi acrescentado, o ECA ele é de 90, só em 2014 que surge essa questão, porque foi na época que teve aquela discussão da palmada, né? Até onde a gente pode corrigir o nosso filho, a nossa filha, tá? Então, pelo ECA de 2014 para cá, não pode mais ser usado castigo físico ou tratamento cruel ou degradante. Ah, mas é para corrigir, é para disciplinar, é para educar, ou qualquer outro pretexto, como diz o ECA, né? Professora, Oi. uma coisa que deixou muito pensativa nos dias atrás. Oi, querida, fala um pouquinho mais foi- alto, está chovendo aqui. Eu li, foi interessante na internet, há uns dias atrás, que me chamou atenção. Nós tratamos os nossos amigos quando eles começam da nossa casa de forma carinhosa, tentando sempre instruir a melhor forma, dizendo que eu mesmo tá. E com os nossos filhos, nós batemos, nós gritamos, estamos de forma diferente. Se eles são parte da nossa família, nossos amigos não são. Bem, eu me questionei por que é enraizado a gente bater nas crianças de forma de aprendizado. E o que você acha dessa questão? É correto, não é correto? Eu apanhei pra caramba. Não vou mentir. Apanhei dos meus pais, dos dois, né? Papai tinha uma história de bater na gente de relógio, mamãe era chinelada, e às vezes era o que via na frente, era almofada, era chinelada, era... Parece assim que o pai ele tem uns métodos mais previsíveis, né? Ou é o cinto, que dói pra caramba aquela fivela, ou quando meu irmão, muito engraçado, meu irmão ele sabia que ia apanhar, ele botava um moletom, cara. Quer dizer, já tinha estratégia de botar um moletom, e aí a gente apanhava mais, porque a gente ainda dizia assim, não doeu, aí mesmo aqui vinha mais um pouquinho. Então eu abro o espaço agora para perguntar para vocês, o que vocês acham? E aí eu pergunto primeiro para a Safira, né, que foi quem levantou a questão. Safira. Professora, eu acredito, eu me questiono mesmo, se um dia eu for mãe, bate no meu filho ou irei conversar. Eu já vi situações, né, onde a própria pessoa se desenvolveu em uma família onde apanhava, se tornou uma pessoa, né, agressiva, e em uma família onde a criança sempre os pais instruíam e se desenvolveu uma pessoa, né, bem melhor do que a que apanhava. Eu acho que conversar
é bem melhor do que uma criança. Não, isso aí eu tenho Mas certeza. O problema é na prática, né? A gente fala na teoria, não, quando eu for mãe, eu vou só conversar, eu vou usar os métodos pedagógicos, psicológicos e tal. Só que eu fico pensando, gente, na prática, como é que será Na nós, prática, sendo exatamente. mães, sendo pais? Será que a gente também vai dar umas palmadas? Esteni, Professora, eu não tenho como falar com tanta propriedade assim, porque existem pessoas e pessoas, e tem gente que com um A a pessoa já quieta, e tem gente que é teimosa realmente, entendeu? papai Mas eu tinha vou dar o escola de dar o exemplo. olhão, né? Aqueles olhão assim que a gente ficava Exato, com eu medo. vou dar o exemplo, o meu exemplo. Eu atualmente moro com meu pai, mas eu sempre morei com minha mãe, mas sempre teve uma proximidade muito boa com meu pai. E aí até onde eu lembro, nunca apanhei de nenhum dos dois. O máximo que eu levava era aquele beliscãozinho no braço pra, Ah, tipo, eu quieta também. um Tipo um pouquinho assim. caranguejo. É, só que Ainda dá uma voltinha. exato, só isso, entendeu? Mas assim, meu pai, Só por isso? exemplo, Esse aí dói mais que uma citada. não, eu não acho. Assim, meu pai, eu Não, eu vou dar um digo exemplo. assim, Eu porque respeito muito dependendo meu da pai. unha. Ele nunca levantou uma mão pra mim, nunca nem levantou a voz pra mim. Que E bacana. hoje em dia, e desde a minha infância, eu sempre tive muito medo de decepcionar ele, entendeu? Não Sim, é? Então, eu sempre busquei fazer as coisas certas com medo de decepcionar meus pais, não com medo de apanhar. sim. Entendeu? Então, eu não tenho como falar para outras pessoas, porque acho que isso vai muito da consciência de cada um. Tem gente que simplesmente não tem essa consciência, entendeu? Eu não quero decepcionar ninguém, então eu não vou fazer isso. Mas pelas coisas que eu tenho, algumas coisas da minha família, por exemplo, eu e o meu irmão, nenhum de nós dois a gente nunca apanhou. Nem o meu irmão, do filho do meu padrasto, e nem as minhas irmãs por parte de pai. Nenhuma de nós apanhamos, entendeu? E todas nós temos um profundo respeito pelo nosso pai, a carinho, consideração e sempre busca não decepcionar ninguém, entendeu? Então, eu acho que nem sempre é o caminho, que dá para resolver de outras formas. Entendi, entendi. Otávio, e você, Otávio? Professora, primeiramente eu queria adicionar que todo dia eu descubro que Esté tem um irmão novo. Toda vez ela vai falando que tem um irmão. Parece que os pais dela não tiveram vários filhos. Toda vez ela fala de um irmão novo. Mas toda vez que eu falo com ela, aparece um irmão novo. Mas então, eu fui que nem a senhora. Meus pais, principalmente minha mãe, meu pai batia em última exceção, mas minha mãe ela perdia a paciência rapidinho. A minha mãe, a mesma quantidade que ela é carinhosa, porque minha mãe ela é muito carinhosa, mas ela também batia rapidinho, não perdia muito tempo não. Não, Verdade. minha mãe, eu acho que Uma vez eu não posso, né? eu acho que Verdade. ela é extremamente carinhosa para compensar isso. Mas Sim. então, chegou numa fase, eu acho que lá para os meus 14 anos, que eles não me bateram mais. Chegou mais naquela questão da responsabilidade mesmo, que eles Sim, não sim, queriam sim. mais fazer isso e tal. Meu irmão até hoje atenta pra caramba, mas também eles não batem mais nele. Meus pais são separados, então eu tive uma convivência um pouco mais com meu pai. Mas a questão disso, eu acho que é o seguinte: a partir do momento que você cria o seu filho para ele não fazer uma coisa errada, porque ele vai apanhar, ele aprende a ter medo, não o respeito. Ele começa a olhar para o pai dele como uma O receio, pessoa né? que causa medo dele, não que gera o respeito. Não vou fazer isso porque meu pai não vai gostar. Ele pensa, não, eu não vou fazer porque eu vou apanhar. Ele passa a respeitar pelo medo e não por ter aquela obediência ou aquela consideração, respeito pelos pais. Entendi. Sim, mas até lá os 14 anos ainda apanhei bastante. Principalmente porque eu e meu irmão é uma diferença de um ano só, então a gente brigava Ah, é tudo muito muito. próximo, A é. gente brigava muito. Nossa. Entendi. O Henrique levantou uma questão aqui do galho de goiabeira. Rapaz, esse é o pior, né, Henrique? O galho de goiabeira não é aquele fininho. É esse? Esse aí eu também eu fui apresentada a ele.
Eu acho que esse galho de goiabeira, uma vez fizeram uma árvore de Natal, e aí eu acho que me apresentaram esse galho de goiabeira. É um que é bem fininho, não é? É esse, Henrique? Não, é o do grosso mesmo. Ah, não, então esse daí eu ainda não fui apresentada, não. Nem quero ser. Qual é esse É fininho? esse. Esse fininho aí que eu O conheci. fininho é o de pitanga, é? Eu acho que pitanga, é? Ah, já apanhei muito quintal de vovó. Isso. Chega aquele barulho de chocalho, Isso, de isso. chicote. Vocês conhecem as técnicas, né? Samara está dizendo que o pai avisava 3 vezes. Aí na quarta já era para apanhar mesmo. É porque, professora, Oi. aqui em casa é assim. Mamãe, ela bate assim, ela avisa, né? Mas meu pai não era assim. Tipo, a gente podia fazer merda 3 vezes até realmente apanhar, entendeu? E quando apanhava era de verdade, não era na brincadeira. E mamãe não, ela beliscava, assim, essas coisas básicas, entendeu? Mas Sim, meu pai, quando batia, era de verdade, assim, e doía. Eu só apanhei uma vez, mas foi pra nunca mais fazer merda nenhuma, entendeu? E minha avó, que guardava o rancor, tipo assim, lá na Rua Grande, acontecia alguma coisa, aí ela dizia assim, quando chegar em casa você vai apanhar. Aí eu, tipo assim, mentira, até chegar em casa vai demorar 1 hora, né? E que nada, ela lembrava, eu disse, meu Deus, de onde que veio essa raiva para bater na pessoa depois de 1 hora? Professora, minha mãe, quando eu fazia ela passar alguma vergonha na rua, ela ficava puxando a minha orelha. Ela ia embora moda puxando a minha antiga, orelha. né? Caramba, apanhei muito nessa vida. Oi. Teve uma vez que eu era bem pequeno e eu saí, eu tinha machucado, a minha perna estava engessada. Eu pequeno e tal, meus pais falaram, só fica em casa, tu não vai poder sair e tal. Aí passaram os amigos meus aqui na minha casa pra gente tomar banho na maré. E eu não podia, eu falei, ao menos eu vou lá olhar, pra ficar lá conversando. Aí tinha uma ponte ali perto, o pessoal ficava pulando da ponte na maré e tal. E era um pouquinho longe da minha casa, esse lugar. Isso era onde? No interior? É, interior, Ah, Bequimão. Aí eu falei, meu pai não tá aqui, eu vou pular, qualquer coisa, eu antes de ir pra casa eu dou um jeito de secar o gesso, sei lá, na minha cabeça, pequeno. Com gesso vai secar. Na hora que eu pulei, Inchou. que eu levantei, que eu fui nadando, eu vejo meu pai vindo de moto. Meu pai só me chama, aí eu vou até lá nele e ele fala, tu quer apanhar aqui ou em casa? Eu falei, aí eu falei, em casa. Aí ele foi na moto, eu fui andando, que era um pouquinho longe. Ele, quando chegou lá, ele tava me esperando. Nem te deu carona? Nada, me deixou apanhando mesmo. Cheguei em casa e tava por cima. Rapaz, chegar em casa sabendo que vai apanhar uma das piores sensações do mundo. Não tem outra sensação pior, não. Não tem. E tu apanhou? Credo. E vem cá, teve que trocar o gesso, né? Teve que trocar o gesso, né? Porque inchou, né? Vem cá, quando tu caiu na água, o gesso não pesou, não? Assim, não quis te puxar para baixo? Ah, tá. Ah, tá. Entendi. Olha aí, ó, Henrique está dizendo que Otávio ganhou ele nas peripécias. Beleza, Professora, galera. eu era toda lerda, eu nem corria na hora de apanhar. Meus primos mais novos e meu irmão, eles todos correm, né? Corriam na hora de apanhar. Eu e meus primos mais velhos, tudo lerda, a gente ficava para apanhar. Tudo burro, Samara, entendeu? mas isso não adianta muito não, porque a mãe, ela tem um radar na chinela dela que acerta certinho na pessoa. Vai mesmo. Já ia falar isso, Marcelo. Esse radar. Parece um drone, né? É um... Como é que diz? É um imã. É um teleguiado. Minha avó já tá com um tijolo na cabeça do meu tio. Não, tijolo, aí ela superou todo mundo. Aí é o artigo lá que a gente viu do ECA.
É porque Cada meu um tio tem seus acertava métodos, né? muito, e ela tacou o tijolo na cabeça dele. E acertou, foi porque ele correu. Foi porque ele correu, professora. Se ele tivesse ficado parado, ele não ia apanhar de tijolo. Ele apanha de tijolo, é ótimo. Eu só me É, lembrei uma vez, mais professora, 15 que minutos de agora ninguém apanhava. Mais 15 minutos de professora, Gente, conversa. posso não esperto, Daqui a não. pouco a gente está descobrindo aqui métodos de tortura. Assim, do meu pai e da minha mãe eu nunca apanhei, mas da minha avó a gente tinha uma brincadeira de pique-esconde, que tinha as plantadeiras e a gente ia brincar no quintal. Aí tinha aquela mania de fazer, o 31, que era pra achando a pessoa, né? Aí tá bom, eu e meus primos, aí lá vinha a avó com cinto, lá vou eu com 38 pra bater em vocês. Aí eu, como era esperta, sentava na cadeirinha, ficava esperando os outros, vó. Aí a avó, cadê dormindo? Vó, eu não sei, não. Eu nunca apanhei, todo dia apanhava, mas na brincadeira eu nunca apanhei. Olha aí, se safou. Mas tu pegou uma arma pra ir atrás, foi? Hã? Tu falou 38. Foi. Não, mas é o cinto. Ah, tá. Que cinto é esse, 38? Eu entendi que era uma arma. Não, professora, é porque a gente falava 31, que era o nome. Aí ela, para ficar no mesmo coisa, ela falava 38, que era o cinto, entendeu? Só para não perder a graça. Quer dizer que ainda a torturadora, ela é a palhaça. Olha, uma vez a minha prima se escondeu dentro do saco, aí a avó viu que ela estava dentro do saco, a avó só tacou o cinto no saco e ela lá dentro do saco. A bichinha apanhou. Coitada. Crente que estava se escondendo. Rapaz, olha aí, ó. A gente lembra de coisa, né? Vai puxando do fundo do baú, vai lembrando de coisa. Gente, muito bacana a aula de hoje. A gente volta quinta-feira que vem. Desejo a todos um ótimo restinho de quinta-feira. Aproveitem para fazer as atividades pendentes, para não acumular, né? Para a vida acadêmica de vocês, né? E aí a gente volta com muito mais na quinta-feira que vem. Beleza? Tchau, Beleza, tchau. Tchau, boa tarde. professora. Boa tarde. Tchau, tchau.